Cordeiro com a paz do Senhor. Cadê a noiva, gente? Cumprimento a noiva do Cordeiro com a paz do Senhor. Eita glória, aleluia. Também quero cumprimentar os nossos irmãos internautas com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Aleluia. Estamos mais uma vez reunidos para adorar o Senhor. Quem veio adorar o Senhor? Olha aí, o Israel já está glorificando aí em peso. Aleluia. Viemos mais uma vez aprender a palavra de Deus e o nome do Senhor assim é glorificado em nossas vidas. Aleluia. Eu convido os irmãos que têm acompanhado aí os estudos, tanto na escola bíblica para todos, que nós estudamos no dia de sábado, quanto na terça-feira, que é o culto de ensino. Aleluia. Convido os irmãos que peguem aí a revista, que tem aí nos nossos grupos, os irmãos que estão estudando junto conosco, e abram na lição de número 14. Todos nós sabemos que a lição de terça-feira é continuidade da lição que nós estudamos no dia de sábado na EBD. Aleluia. Glória a Deus. E a lição de número 14 tem o tema, o título da nossa lição, como já foi falado aqui no início, o título da lição é Como se expressa a liturgia em nossas igrejas. Então o título da lição é Como se expressa a liturgia em nossas igrejas. O texto áureo, irmão, é um versículo bem conhecido dos leitores que ainda, glória a Deus, já está aqui funcionando. Aqui, a nossa lição é a lição número 14, como se expressa a liturgia em nossas igrejas. O texto áureo, como eu estava falando, é um versículo bem conhecido da igreja, que se encontra lá em livro de João, aleluia, do apóstolo João, capítulo 4, verso 24, que diz assim, já foi lido aqui nesta noite, pelo nosso dirigente, mas eu vou ler para nós termos um pouco de entendimentos acerca do que nós iremos estudar nessa lição. Diz assim, Deus é Espírito, e importa que os que adoram, adorem em Espírito e em verdade, aleluia. Então nosso textuário já de início, ele afirma que o nosso Deus, ele é Espírito. Nosso Deus é poderoso, nosso Deus é grande, nosso Deus tem todo o poder. E continuando ele diz, importa que o adorem, que os que adoram, adorem em espírito e em verdade. E nosso textuário, tanto no nosso textuário que está aqui, que é o versículo, quanto está escrito na Bíblia, nós podemos ver que aqui esse espírito, aqui no final, está escrito com letra minúscula. De certo que aqui no início, quando diz Deus é Espírito, está se referindo ao nosso Deus. E o Espírito, a qual nós estamos lendo aqui no final, está com letra minúscula, então se refere ao Espírito que está no ser humano. Amém? E me chamou a atenção aqui no final, que diz, importam que adorem em espírito e em verdade. E sabemos que a verdade que está na terra é essa palavra que nós estamos aprendendo.
A verdade que está na terra é a Bíblia. A verdade que está na terra é a palavra de Deus que ecoa ainda em nosso tempo, que ainda é pregada no nosso tempo. Então o que o apóstolo estava dizendo? Olha, o nosso Deus é santo. E importa que você que tem vida, porque quando Deus colocou esse espírito no homem, foi para que ele se tornasse um ser vivo. Então o que ele estava dizendo? Vocês que têm vida, adore a Deus através da sua verdade, aleluia, através da sua palavra, através dos seus ensinamentos, dos seus estatutos. Então essa adoração que o apóstolo João está dizendo aqui, é em verdade, e a verdade que temos na terra, que seguimos essa verdade, é a palavra de Deus. Então no decorrer dessa lição nós vamos aprender mais acerca dessa verdade. A verdade prática, ela diz: a adoração em espírito diz respeito à posição espiritual do adorador. Isso quer dizer que o que vale diante de Deus é como adorar e não aonde adorar. E aqui eu quero trazer para os irmãos, já na verdade prática, que tem muitos que têm uma ideia distorcida, ou traz essa ideia dentro de si, ou foram vacinados para que a adoração só aconteça aqui no templo, para que a adoração só aconteça quando se reúne em alguma casa de um irmão ou de uma irmã onde tem culto doméstico, que a adoração só acontece quando estamos reunidos. Não, irmãos, a adoração, ela acontece em qualquer lugar. Deus está com seus ouvidos atentos e os seus olhos fitos no verdadeiro adorador. Então não é só no templo que nós adoramos, não é só quando se reunimos, aleluia, para cultuarmos o nome do Senhor que nós adoramos, não. Adore a Deus em espírito e em verdade, seja onde for, em qualquer lugar, porque o adorador, ele não escolhe lugar para adorar. O adorador, ele adora em espírito e em verdade, mesmo não abrindo a sua boca. O verdadeiro adorador adora a Deus e Deus recebe a sua adoração. Então não se trata do lugar, se trata de como o adorador está adorando, de como o adorador está exaltando o nome santo do Senhor. Amém? Nossa leitura bíblica em classe já foi lida aqui. Aleluia. Então nós não vamos estar lendo para tomar tempo. O objetivo geral é conscientizar que no culto pentecostal há liberdade e reverência. Os objetivos específicos, todos nós sabemos que o primeiro tópico da nossa lição e o segundo tópico, nós estudamos ela no sábado. Então hoje, prove a Deus que eu estudasse junto com os irmãos o tópico de número 3, que é a conclusão da lição. Então nós vamos estudar nós vamos explicar como se expressa a liturgia de nossas igrejas. Amém? Então já vamos passar aqui para o tópico de número 3, com os seus subtópicos. O tópico número 3, como se expressa a liturgia em nossas igrejas. Subtópico número 1, nossas reuniões de adoração. Aleluia, eu quero pedir ajuda para a igreja, para nós lermos aqui o subtópico número 1, em uma só voz nós vamos ler,
para que nós venhamos depois aprender o que significa as nossas reuniões de adoração. Vamos lá no 3? 1, 2, 3. Glória a Deus. Então, o nosso subtópico do número 1, nós temos aqui alguns pontos para nós aprendermos como de fato é a adoração em nossas reuniões. E já que no início o escritor da revista, ele coloca que a nossa liturgia é simples. Não tem algo que não possamos entender na liturgia dos nossos cultos pentecostais. É simples e permite que quaisquer irmão e irmãs adorem a Deus com liberdade. Eu estava assistindo a aula do sábado e vi o nosso professor, o pastor Wanderson Martins, nos ensinando que é com liberdade, mas ele trouxe até umas imagens, mas ele apontou também que até certo ponto, essa liberdade é permitida na igreja. E na aula passada nós estudamos como se trata a liturgia, as oportunidades do nosso culto. E aqui nós vamos estudar, vamos aprender, na verdade, como se trata a adoração, como se trata as nossas reuniões. Nós vamos ver que, como no passado, na igreja primitiva, nós vamos estudar lá em Corinto, precisamente lá no capítulo 14 de 1 Coríntios, nós vamos ver alguns pontos de como a igreja agia, de como a igreja adorava, de como a igreja exaltava. De certo que, se nós formos ler o livro de 1 Coríntios, nós vamos ver que é uma igreja repleta de sabedoria, repleta de dons, repleta de poder, aleluia. Que lá no início Paulo diz, olha, vocês são privilegiados, porque de nada vocês têm falta. Então nós podemos ver que a igreja de Corinto, a qual Paulo escreve na sua primeira carta, eles tinham os dons espirituais. Eles tinham o dom de profecia, tinham o dom de cura, tinham o dom de línguas, né? E nós vamos ver aqui que mesmo eles tendo os dons, mesmo eles sendo essa potência de Deus na terra através do Espírito Santo, nós vamos ver nessa lição que tinha as suas dificuldades dentro da igreja, tinha os seus problemas, mesmo o Espírito Santo agindo através dos dons espirituais, porque os dons espirituais é manifesto na igreja através do Espírito Santo, porque sem o Espírito Santo os dons não são manifestos. Nós já estudamos isso nas aulas passadas. Então Paulo, o escritor da nossa revista, diz que a nossa liturgia é simples e permite que os irmãos e irmãs adorem a Deus com liberdade. Mas qual é essa liberdade?
é a liberdade de adorar com senso. É liberdade, essa liberdade que o escritor coloca aqui, é uma liberdade de adorar, para que você venha entender, depois nós vamos ver sobre isso. Essa liberdade que o escritor coloca aqui, essa adoração com liberdade, é algo que a igreja, os irmãos que estão aí no banco assentado, os que estão assistindo, que nós no nosso culto tem transmissão, lá em casa, entendam de fato como estão adorando, né? Então ele diz que qualquer irmão adorem a Deus com liberdade, mas essa liberdade é com ordem, essa liberdade é com decência, essa liberdade é para quê? Depois nós vamos ver também, é para que a igreja, através da tua adoração, através da tua atitude, venha a ser edificada, aleluia, através da tua atitude, da tua adoração, venha a ser edificada e assim firmar os seus passos mais e mais diante do nosso Deus. Então essa liberdade é consciente, essa liberdade, aleluia, é com que nós venhamos entender que de fato nós estamos fazendo diante da igreja e diante do nosso Senhor. A nenhum deles é negado o púlpito. Todos têm a oportunidade de falar à igreja o que Jesus fez na sua vida. Olha aqui, é muito interessante isso aqui. São os testemunhos de salvação, cura, libertação, aleluia, e outras bênçãos. Está vendo aqui, irmão? Eu estou explicando aqui, nós estamos entendendo o que eu estou falando, né? Então tem que ser um culto consciente, uma adoração consciente. Não subir aqui em cima do púlpito, ou aqui embaixo, ou aí na cadeira, para falar qualquer coisa dentro da casa de Deus, para falar de qualquer maneira, para falar o que bem entende, não, né? Então quando todos têm oportunidade sim, mas que seja para a edificação da igreja, para falar que Jesus é bom, para falar que Jesus cura, para falar que Jesus salva, para falar que Jesus salvou, para falar que Jesus curou, para contar o testemunho para que a igreja seja edificada. Não para trazer confusão para a casa de Deus, não para trazer confusão para os que estão ouvindo. É como eu disse no início, Paulo, ele era ciente que a igreja de Corinto tinha os dons, ele era ciente que a igreja de Corinto tinha o poder de Deus dentro da igreja, mas também ele era ciente, porque chegou ao seu ouvido, que a igreja se comportava mal. Uns diziam, olha, eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, e outros diziam, eu sou de Jesus. Então, irmão, havia uma confusão dentro da igreja, mesmo uma igreja com tanto poder. Amém? Então todos têm sim a oportunidade, mas que essa oportunidade seja para a edificação da igreja. É contar as bênçãos que Deus, aleluia, fez na sua vida, fez na sua casa, fez na sua família. Não trazer para a igreja, ou mostrar para a igreja, algo que não tem nada a ver com a palavra, algo que não tem nada a ver com a Bíblia, algo que não tem nada a ver, aleluia, com a igreja de Cristo. E olha que nós vimos cada loucura no meio dos evangélicos, no meio daqueles que se dizem pentecostal, porque o verdadeiro pentecostal, aleluia, ele tem ciência de como se deve adorar,
de como adorar, aleluia. O verdadeiro pentecostal, aleluia, que é cheio do Espírito Santo, ele tem ciência. Não é de qualquer maneira, é de qualquer forma. E mais, se não tiver baseado na palavra, corra de lá, saia daí, não aceita, porque nós vamos ver aqui, continuando, que diz assim, a maioria baseia a sua fé nos relatos bíblicos, e são os milagres registrados na Bíblia, aleluia, que inspiram e levam os irmãos a receberem a bênção. Aqui, Marcos 16, eu vou ler com os irmãos. Então tem que ser baseado na palavra. Estamos no ano da palavra, e se nós não falar da palavra, o que é que nós estamos fazendo aqui em cima? Marcos 16, versículo 15 em diante diz: e disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho, aleluia, a toda criatura. O que o Espírito Santo estava falando aqui? Primeiro tem que fazer o quê? Se fossem os milagres, os prodígios, ele tinha escrito, olha, vão e operam milagres, façam prodígios, maravilhas, e aquele que aceitar isso, ele vai ser salvo. Não, ele diz, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, e aquele que crê na palavra, oh Espírito Santo, aquele que crê e for batizado será salvo, mas o que não crê na palavra de Deus, será condenado. E estes sinais, depois, o escritor escreve, inspirado pelo Espírito Santo, e estes sinais seguirão aos que crerem na palavra de Deus, aleluia, e em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos, e os curarão. Verso 19, ora, o Senhor depois de lhes falar, foi recebido ao céu e assentou-se à direita de Deus. Verso 20, e eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando o Senhor, aleluia, e confirmando a palavra com os sinais que os seguiam. Amém. Então, irmão, a nossa adoração, a nossa liturgia, eu louvo a Deus por estar nessa casa, nessa igreja, porque tem uma liturgia que está baseada na palavra de Deus, está baseada na Bíblia, enquanto tem muitos que as liturgias nós nem entendemos, e pior que tem muitos pastores evangélicos, não estou dizendo de outra denominação, que aceitam. Misericórdia, Deus. Aleluia. Então é baseado na palavra que eles recebem a bênção. Aí o escritor da revista diz, foi dessa maneira que crescemos e nos tornamos a maior denominação evangélica do país. E olha onde nós estamos. Amém? E eu creio que daqui para frente, Deus vai soprar mais e mais para a glória do nome dEle. O Deus que nos trouxe até aqui, Ele mesmo nos conduzirá pelo seu Espírito até a vinda de Jesus. Essa adoração a Deus é em espírito e em verdade. Amém?
então o teu espírito, o sopro que está em você, que é o sopro de Deus, é o Espírito de Deus, tem que estar conectado com o Espírito Santo, para sair a verdadeira adoração, o verdadeiro louvor, aleluia, para sair a verdadeira adoração a Deus, louvado seja o nome do Senhor, para que os milagres, as bênçãos venham acontecer em nosso meio, amém? Então tem que ser em espírito e em verdade, como diz o apóstolo João. Vamos passar. Aleluia. Passei muito. Subtópico número 2. O culto pentecostal. Nossas reuniões coletivas de adoração apresentam as mesmas características dos cultos em Corinto, como eu falei ainda agora. As manifestações nos cultos que o apóstolo menciona em 1 Coríntios 14 são reais entre nós. Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Versículo 26. Nossos irmãos e irmãs entendem essa linguagem com facilidade, pois vivemos essas mesmas experiências. São expressões espontâneas no Espírito Santo. Veja que nos versículos 27 ao 32, o apóstolo está tratando do culto pentecostal e se refere aos dons de línguas, interpretação e profecia no culto. É muito comum o visitante sentir a presença de Deus em nossos cultos. 1 Coríntios 14 ao 25. Então, irmãos, aqui no subtópico número 2, os nossos cultos pentecostais, ele diz que as nossas reuniões coletivas de adoração apresentam as mesmas características dos cultos em Corinto. Então podemos ver que da mesma forma a qual a igreja adorava, buscava a Deus, tinha as manifestações do Espírito, tinha os dons revelados lá em Corinto, também acontece nas nossas igrejas, também acontece no nosso meio. Havia cura, havia profecia, havia línguas estranhas, havia interpretação de línguas, havia em Corinto. E nas nossas igrejas, como diz aqui o escritor, ele diz assim: nossos irmãos e irmãs entendem essa linguagem com facilidade, pois vivemos as mesmas experiências. Então no nosso meio, irmão, tem que haver a manifestação do Espírito Santo, tem que haver a manifestação dos dons, tem que haver a manifestação das línguas, tem que haver a manifestação de cura em nosso meio, tem que ter isso, porque nós somos um povo pentecostal, aleluia, e que crê no Espírito Santo, e que crê nos dons espirituais. Nós estudamos isso lá atrás, nós cremos, então tem que haver a manifestação, e no nosso meio, irmão, não é diferente. Nós entendemos, os nossos irmãos, eles entendem quando é verdadeiramente o Espírito de Deus falando, o Espírito de Deus operando, o Espírito de Deus profetizando através da vida do crente. Conhece, né? E Paulo, ele está trazendo aqui nesses versículos, no texto, na leitura bíblica em classe, ele está exortando aqueles que falam em línguas. E se ele está exortando, é porque o dom na igreja de Corinto estava sendo manifesto de maneira errônea.
Se ele exorta, é porque algo não está bem, não está de acordo com o Espírito Santo. E aqui o escritor, ele pontua o dom de línguas, o dom de interpretação e também o dom de, aleluia, o dom de revelação. Ele pontua isso, por quê? Porque talvez estava havendo uma bagunça. Se nós formos ver aqui, na nossa leitura bíblica em classe, eu vou ler para os irmãos, para que nós venhamos entender o que Paulo estava ensinando e exortando o povo de Corinto. Diz assim a partir do verso 27. E se alguém falar em língua estranha, faça-se isso por 2, ou quanto muito 3, e por sua vez, com ordem, e haja intérprete, verso 28, mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja, e fale consigo mesmo e com Deus, e falem 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. Mas se o outro que estiver sentado for revelado alguma coisa, cale-se o primeiro, porque todos podereis profetizar, uns depois do outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. Não é verdade? Então, tem que ter uma ordem quando se for falar em línguas. Tem que ter decência. Porque às vezes no nosso culto, ainda mais no culto público, né? Começa a falar em línguas estranhas, mas não tem intérprete, não vale de nada. Então, para que o povo seja edificado, a palavra aqui que ele colocou lá no versículo é consolado, para que a igreja seja edificada, para que a igreja venha entender, o que for falar em língua, é bom que esteja um intérprete para interpretar, porque de nada vai valer. E se não tiver ninguém para interpretar? Ele ensina também, então cala-te. Ora você para Deus, mas não faça esse escândalo na igreja, né? Não faça, porque tem muitos nos nossos cultos abertos, ainda mais dia de domingo, que não entendem, irmãos. Em vez de nós entregar a palavra de profecia, porque Paulo, nesse mesmo capítulo, ele nos ensina, mas antes falar as palavras de profecia. E qual é essa palavra? É a palavra de Deus, né? Mas antes falar da Bíblia, falar dos mistérios que está na Bíblia, falar para que venhamos entender, porque às vezes a gente perdemos uma alma por conta da nossa falta de sabedoria, de entendimento. Então tem que haver uma conexão com o Espírito Santo, porque o Espírito Santo, irmão, é o que domina o culto. É por isso que a nossa verdade prática diz em espírito e em verdade, né? Ele diz que o nosso Deus é espírito, e importa que os que adoram, os que buscam, os que fazem alguma coisa para Deus, os que fazem alguma coisa na casa de Deus, adorem em espírito e em verdade. Então tem que ter uma conexão com o Espírito Santo, porque sem o Espírito Santo, pode ter a certeza que vai virar uma bagunça. Já com o Espírito Santo, eles já estavam lá em Corinto se enrolando, para se der sem o Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. O apóstolo está tratando do culto pentecostal, e se refere aos dons de línguas, interpretação e profecia no culto. É muito comum os visitantes sentir a presença de Deus em nossos cultos.
é comum. Mas quando o visitante entende o que está sendo ministrado. E hoje em dia nós vemos cada loucura, né? Cada maluquice em cima do púlpito de Deus, em cima do púlpito consagrado a Deus. Outro dia eu estava assistindo, vi um vídeo, eu acho que os irmãos já viram aqui, em cima do púlpito, o que se diz apóstolo, em cima da costa da mulher e andando para cima. Que bagunça, irmão. Será que é o Espírito Santo agindo? Não é. Outros parecem que querem voar no meio da igreja. Outros gritam, berram. Isso traz confusão para aqueles que não entendem. É por isso que Paulo disse, olha, aquieta-se, fique quieto, faça quando você estiver sozinho. Eu falo isso aqui, irmão, e eu me incluo, porque às vezes eu estou aqui, eu pulo, mas tem exceções. Mas quando às vezes eu estou sozinho, eu não me domino. Já dessa eu estava lá dentro de Lisboa, e eu vi uns jovens lá em Lisboa, que deram um grito, eu disse, gritaram meu nome lá em Lisboa, carregando o cliente. Eu disse, eita glória, é crente que está aí. Não deu de eu ver direito, mas depois eu vi, né? Mas às vezes eu estou lá dentro de Lisboa, às vezes eu esqueço que eu estou no meio do povão lá, e eu dou uns glória a Deus, o pessoal fica olhando, porque está só eu lá dentro do carro, às vezes, com o Espírito Santo, aleluia. Aí sim, eu não estou trazendo escândalo para ninguém, só eu entendo, a minha comunicação com Deus. Mas quando é um culto aberto, irmão, tem que ter reverência. Olha a placa que tem aqui, santidade e reverência na casa de Deus, né? Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Amém? Então, irmãos, só é 2 subtópicos, já estou no final. Então temos que ter reverência, que a nossa adoração venha edificar outras pessoas. No final aqui ele diz que é comum os visitantes sentir a presença de Deus nos nossos cultos, né? Temos que dar gosto, irmão, para quando os visitantes vêm aqui, dar gosto para eles verem realmente quem somos. Somos uma igreja escolhida, somos uma igreja eleita, e dar gosto para eles também servir a Deus em espírito e em verdade. Amém? Subtópico já. Síntese do tópico 3. Já estou encerrando, presbítero Rocha. A liturgia da nossa igreja é simples e permite que quaisquer irmãos e irmãs adorem a Deus com liberdade. Conclusão. O que precisamos saber é que no Novo Testamento não estabelece formas litúrgicas de adoração, porque parece não ter sido essa a preocupação do Espírito Santo, que os nossos cultos sejam dinâmicos e espontâneos, em nome de Jesus, com espontaneidade e reverência. Nós não somos espectadores de cultos, como num teatro ou cinema. Antes, participamos deles com cânticos congregacionais, corais, conjuntos e grupos de louvor, dando glória a Deus e aleluia. Aí a nossa conclusão, aqui é bem interessante, que diz que os nossos cultos sejam dinâmicos e espontâneos. O que significa dinâmico e espontâneo? É que vai haver, possa que aconteça mudanças, né? Possa que haja surpresas do Espírito Santo em nossos cultos, né? É por isso que ele diz aqui que não há liturgia no Novo Testamento, algo certo, porque quem opera no meio da igreja é o Espírito Santo, e ele domina do jeito que ele quer. Quando ele quer falar, ele usa o pastor, usa o co-pastor, usa a irmã, usa o irmão. Mas tenha certeza que quando o Espírito Santo estiver usando o irmão, a irmã, o pastor, o co-pastor, o vice, tem que ser com, aleluia, reverência. Reverência a Deus.
reverência na casa de Deus. Amém? Próxima aula, sábado, dia 30/11 de 2024, lição número 15. Comprometidos com a palavra de Deus. Amém? Eu quero aqui agradecer a Deus por esta rica oportunidade. Louvo a Deus pela vida do nosso pastor presidente.